Bom, a partir de hoje a gente tem falado desde cedinho, né? E outros municípios já tinham feito isso, de tornar obrigatório o uso de máscara, seja no transporte público aqui na capital paulista e em Osasco, Guarulhos, onde essa medida foi adotada anteriormente. É basicamente no transporte público. Então, o pessoal não pode utilizar o transporte público sem a utilização da máscara. E tem um monte de gente utilizando a máscara de maneira errada. Por isso, a gente convidou aqui a médica infectologista, doutora Raquel Stucci, que vai nos ajudar a usar direitinho a máscara e também adotar todas as medidas de higiene, de cuidado para a utilização desse item que passou a fazer parte da nossa rotina, né? Tem vídeo, hein? Para quem quiser acompanhar nosso canal no YouTube, né, Sheila? Pode acompanhar por lá. Pode acompanhar lá pelo YouTube, de repente facilita, né? É, para enxergar. É isso. Doutora Raquel, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Band News FM. Bom dia, Barão e Sheila também. Bom, vamos lá. As pessoas têm utilizado, algumas delas, equivocadamente a máscara. E aí, quando querem se comunicar com alguém, puxam a máscara para baixo, no queixo, liberando a boca para falar. Erro fatal, né, doutora? Isso não pode de jeito nenhum, né? Isso não pode de jeito nenhum. Nem para falar, nem para tomar um gole de água, nada disso. Porque eu já contaminei a minha mão e contamino a máscara toda, né? Então, se eu tiver que falar, né, eu devo falar através da máscara. As pessoas entendem, a gente só não entende o deficiente auditivo, né, que é uma parcela muito pequena da população e não sei se vocês viram, tem até algumas máscaras adaptadas para deficiente auditivo, onde você tem uma camada aqui de um material plástico para que ele possa perceber o movimento labial. Isso não é a regra. Então, a regra, eu falo através da máscara, não preciso tirar. É um erro fatal, você tem razão. Bom, o ideal sempre é a gente manusear a nossa máscara. Eu peguei uma aqui de exemplo, que a minha tá lavadinha, foi a máscara com a qual eu vim aqui para a Band trabalhar, mas aí quando a gente entra no estúdio, a gente tira a máscara, acaba utilizando as nossas espumas que são individuais, né? Essas espumas de microfone, faz a limpeza de tudo aquilo que é compartilhado. Mas enfim, peguei aqui a máscara sempre tem de ser manuseada pelas alças. É isso, né, doutora? Sempre pelas alças, né? Ou as que ficam atrás da orelha, ou que são mais largas, que a gente dá mais compridas, dá um lacinho atrás da cabeça. Então, tanto para retirar, para colocar, quanto para retirar, sempre pelas alças. E ao retirar, eu devo colocar ou num saquinho de pão, ou numa folha de papel, e daí eu dobro esta folha para daí colocar na bolsa, no bolso, ou mesmo em cima da mesa. Nunca tocar pela parte da frente da máscara. Doutora, é uma situação que muita gente já viveu, tenho certeza. Toda vez que coloca máscara, dá uma vontade daquelas de coçar o nariz. É um negócio insuportável. Colocou a máscara, dá vontade de coçar o nariz. E aí, como a senhora está explicando, não pode coçar direto assim pela máscara, né? Qual é o procedimento correto para coçar o nariz numa hora como essa, depois que já colocou a máscara, doutora? Bom, uma dica assim, que talvez possa ajudar é passar a máscara até, né, se tiver tempo para isso, antes de usar. Porque quando a gente lava e usa direto, fica mesmo mais fiapinhos do tecido que vão dar mais coceira. Mas se mesmo assim eu tiver que coçar, eu vou higienizar as minhas mãos, ou lavando com água e sabão, ou com álcool gel, e daí por baixo, ou eu tiro daí, né, só de um lado, né, a máscara, dou uma coçada no nariz, coloco a máscara de novo com a outra mão e higienizo a minha mão novamente. Tem um vídeo falando que passa coça com uma caneta. Passa álcool na caneta. Pode ou não pode, doutora? Não, mas assim, através da máscara, não pode, porque ele vai contaminar a caneta. Tem que ser antes e depois, é a mesma coisa que passar com a mão. Você vai estar contaminando muito a máscara também. O ideal se for essa de elástico na orelha, fica muito fácil. Eu tiro, né, mas eu tenho que higienizar a minha mão. Eu tiro com uma mão, coço o nariz, e até porque o tempo está seco, o nariz a gente coça mais mesmo, coço, volto a máscara com a mão limpa, né, para trás da orelha, né, prendo e higienizo a minha mão novamente. Né? Eventualmente, se eu não quero tirar, se eu conseguir, se for uma máscara que também eu higienizo a minha mão e entrar por baixo para coçar o nariz, mas normalmente não é tão eficiente. E higienizo a minha mão antes e depois. O ideal é tirar da orelha com uma mão, coço o nariz e volto a máscara. Não é para ela ficar de pendurada, tá? Eu estou segurando a máscara, coço. Quer que eu ponha a máscara para mostrar?
Pode ser uma boa. Eu estava com a minha aqui exatamente porque já eu ia fazer isso, mostrando aqui nas imagens do YouTube. Mas cuidado com esse negócio de caneta, que está muito claro que não é o ideal. Não é. Doutora. Mesmo elevador, né? Elevador a gente deve ir lá com o cotovelo. Então eu tenho aqui a máscara, tá? A minha prende atrás da orelha. Coloco a máscara. Eu estou com a mão limpa, eu já higienizei a minha mão antes de colocar a máscara. Adapto a máscara ao meu rosto. Perfeito. Ai, que coceira, eu não aguento. Pego meu álcool gel, higienizo, né? Pego, tiro, aqui, ó, tá aqui minha máscara, dou uma coçadinha no nariz, a mão tá limpa. Coloco de volta, higienizo a minha mão novamente e adapto novamente no meu rosto. É isso. Para quem está acompanhando pelo YouTube, consegue ver direitinho exatamente como se faz. Eu tenho outra dúvida, doutora. Como é que a gente depois guarda essa máscara? Porque pronto, coloquei, daí eu vou retirar, porque não preciso mais, cheguei em casa e tal. Ou, enfim, preciso guardar mesmo dentro da bolsa. Onde eu guardo exatamente? Posso envolver num papel qualquer? Como é que eu posso fazer? Isso é uma boa pergunta. E olha, eu estou falando com a máscara, vocês estão me ouvindo? Sim, então? sim. Então, a gente pode ficar conversando através da máscara. Eu não preciso tirar a máscara, né, para poder conversar. O que eu faço? Então, eu tiro a minha máscara, né, pela lateral, não vou segurar na parte da frente da máscara, e daí o que eu posso? O que é mais fácil, eu acho, uma folhinha de papel. Pode ser maior, né? Menor vai ficar mais complicado. Ponho a minha máscara na folha de papel e dobro. Tá? Aqui, ó. Fiz um pacotinho com ela, com qualquer folha de papel. E aí, né? Descarta depois, numa boa, sem problema, descarta esse papel. Depois eu rasgo o papel e jogo no lixo. E isso daqui eu posso deixar na minha mesa, eu posso deixar na minha bolsa, posso pôr no bolso, posso pôr no console do carro, tá? A gente pode falar até do carro depois. Então, e ali, a hora que eu for usar de novo, porque eu vou estar em contato com outras pessoas, eu abro o meu pacotinho, né? Daí, vamos lembrar o seguinte, eu vou precisar usar novamente. A máscara já está suja, lembra? Porque eu tirei. Sim. Então, eu vou higienizar minhas mãos, eu recoloco a máscara. A máscara está suja. Eu vou adaptar no meu rosto, que é importante que ela fique bem adaptada, e vou higienizar as minhas mãos. E não vou tocar mais nela. E vou seguir meu dia. Doutora, tem 1 milhão de perguntas de ouvintes. Eu peço para a senhora ser a mais breve possível nas respostas. Uma, inclusive, eu já vou responder, a da Marina, né? Ela fala como faço para meus óculos não embaçar tanto. Marina, eu uso óculos. Então, vamos lá. 2 opções. Primeiro, antes de colocar a máscara, dá uma bela lavada com um sabonete, tá? Na lente. A outra é usar um micropore aqui pertinho, entre o olho, aqui na pálpebra, né? Pálpebra, que chama, Sheila? Isso, é. É aqui onde fica... Não, pálpebra é em cima dos olhos, né? Embaixo, né? Então, é onde fica a máscara com o rosto. Aí você usa ali o micropore, alguma coisa que segure. É uma boa forma. Agora, doutora, tem uma pergunta aqui que eu confesso que eu não tenho ideia. Do Éder Moreno, nosso ouvinte. Ele pergunta, não achei até agora informações precisas. Tem algum tipo de tecido que é mais seguro? Neoprene, algodão, TNT? Tem, doutora? O TNT é descartável. Tá? Porque a hora que você lava, ele não fica mais respirável, vamos dizer assim. Então, usou, jogou fora. De tecido, o ideal é que seja de tricoline, de algodão em dupla camada. Neoprene tem algumas máscaras sendo usadas, o problema dela, ela é menos eficaz que o tricoline e às vezes ela abafa muito, fica difícil de respirar. Doutora, tem um índice de quantos % de contaminação a gente evita ao utilizar a máscara? Ou quanto a gente pode evitar de contaminação usando a máscara? Se todos usarem, esse risco diminui para mais de 80%, se todo mundo usar. É bem significativo, né? Bastante coisa. É bem significativo. Tem mais aí dos ouvintes, Barão? A senhora falou do carro, né? Falou que tem um ouvinte que falou que o vizinho dele deixa no retrovisor, depois que sai a máscara. Quando chega do serviço, ele coloca a máscara no retrovisor. O que é o ideal, por exemplo, para quem está no carro, deslocamento do carro, doutora? Bom, se está no deslocamento do carro, enquanto está no carro, o ideal é que eu deixe numa folha de papel e faça um saquinho como eu mostrei, tá? Que no retrovisor eu vou tocar em várias coisas do carro, em várias superfícies e vou estar contaminando tudo aquilo sempre.
Então, o ideal é que faça um saquinho com uma folha de papel. E ao sair do carro, vai ter que usar a máscara de novo. E se eu estiver compartilhando o carro com mais pessoas que não são da minha família, eu tenho que usar máscara daí no carro. Isso é importante. Tem bastante gente ainda escrevendo para cá, contando sobre experiências próprias, inclusive sobre o que tem feito. Estou adorando algumas mensagens de ouvintes com ideias de como as pessoas têm feito a higienização da máscara quando chegam em casa. Tá tudo certinho aqui pelo que eu estou identificando, viu? A história das 2 horas, doutora, é isso mesmo? 2 horas de utilização da máscara, depois tem que descartar ou lavar? Não, a gente considera que um período de 4 horas, normalmente a máscara ela é bem eficaz. Ela perde a eficácia dela se ela ficar molhada ou sujar. Daí, né, eu perco a integridade, vamos dizer assim, do tecido. Se ela não estiver úmida nem suja, por 4 horas eu posso usar a mesma máscara. Tossir, espirrar, tudo com a máscara, né? Tudo com a máscara, tudo com a máscara. Tá. Desculpa. Vai nessa. O Ricardo pergunta aqui, gostaria de saber sobre barba. Tem algum problema em ter barba, mesmo lavando, higienizando o rosto? Tem, barba tem. Porque se a gente está falando em máscara, a gente está falando máscara que precisa ficar aderida no rosto e a barba impede que ela fique corretamente aderida. As barbas de moicano, por exemplo, são proibidas nesta época e nesta pandemia, né? Barba mais rentinha, a pele, ela diminui um pouco a eficácia da máscara. As barbas longas impedem a vedação com a máscara, então a máscara fica inútil. Doutora, eu ouvi de um especialista recentemente que ao entrar no elevador, por exemplo, do prédio, você já tem que estar usando a máscara. É isso mesmo? Essa é uma discussão que a gente não tem uma resposta, viu, Brasil? Tem muita controvérsia em relação a isso, né? A dúvida é uma pessoa que espirrou, que estava lá dentro e seu vírus pode ficar ali. Talvez possa mesmo, a gente não tem isso cientificamente comprovado. Então, já estou com a máscara, não custa, entro com a máscara no elevador mesmo e tiro a hora de chegar em casa. A Andréia está perguntando... de cuidado não vai fazer mal. Perdão, doutora. A Andréia, nossa ouvinte, pergunta se deixar a máscara no sol descontamina a máscara. Veja, dependendo do tecido, você tem um tempo que o vírus pode continuar lá. Tá? Mas a gente não tem segurança se todos eles serão eliminados. Só pelo sol, não. A gente viu que se o sol matasse o vírus, o calor, a gente não ia ter a doença em Manaus. Claro. Né? Então, o vírus fica. Então, o ideal é lavar e lavar com água e sabão mesmo, deixar secar para reutilizar de novo. Marco Antônio, nosso ouvinte que nos acompanha no YouTube, perguntando se pode desinfetar a máscara borrifando álcool, simplesmente, usando álcool. Não pode. Isso não é eficaz para desinfetar. Tá? A máscara tem que ser lavada e é com água e sabão. Não precisa de cândida. A cândida vai corroer o tecido. Então, se eu lavar com água e sabão em pó, se eu vou colocar mais roupa no balde, eu posso colocar a minha máscara junto com as outras roupas, mas é uma lavagem comum, é suficiente. Quem está no carro, sozinho, sem ninguém no carro, precisa usar máscara também? Não. Eu espero que não tenha nenhuma legislação a esse respeito, até porque não precisa, não faz, né? É uma falta total de bom senso falar que precisa. Mesmo com vidro aberto? Mesmo com vidro aberto. Aliás, o vidro deve estar sempre aberto. Vidro e janela de casa, a gente deve estar sempre aberto mesmo quando chegar o inverno, né? Porque o carro fica fechado, se eu tiver com coronavírus, vai aumentar a quantidade de vírus e ele vai ficar lá mais tempo. Então, mesmo com o vidro aberto, o vidro sempre deve estar aberto, aliás. Doutora Ana Carolina pergunta, e a proteção dos olhos? A gente está protegendo o nariz, a boca e os olhos, precisa também? Os olhos, o que a gente tem é que a boca, né, é o mais importante, tanto que é por onde o vírus sai, quando ele vai vir, né? O olho, a gente protege, o profissional da saúde protege quando ele vai fazer algum procedimento que pode cair secreção, né, ou gotícula de saliva, quando ele vai entubar um paciente que pode voltar a secreção no olho. O contato de poeira, isso tudo não tem problema nenhum. A minha mão tem problema. Então, eu só posso coçar o olho com a mão higienizada. O Antônio faz aqui uma pergunta. Ele disse que estava caminhando com máscara e a uma distância de mais ou menos uns 5 metros tinha uma pessoa fumando. Ele disse que sentiu o cheiro da fumaça e pergunta aqui, se essa pessoa tiver contraído o vírus, a minha inalação, mesmo com máscara, pode me contaminar?
Não pode. Para aquelas pessoas que fazem atividade física, eventualmente estão correndo e passam muito próximo ali, 2, 3 metros de distância, a gotícula pode em algum momento também gerar contaminação? É pergunta aqui da Fabiana sobre esse assunto, se ela estiver sem máscara, por exemplo, e passar perto dessa pessoa que está fazendo atividade física, tem risco de contaminação? Olha, Fabiana, esse é um assunto também controverso. Houve uma reportagem sobre isso de uma universidade da Bélgica e da Alemanha, mas esses estudos não foram ainda publicados em revista científica, ou eles foram... colocaram na revista e a revista não aceitou, ou ainda estão sob julgamento. A gente não considera que essas partículas que eventualmente possam sair, elas sejam infectantes. Então, não teria risco, nestes segundos de proximidade numa atividade física ao ar livre, da gente contrair o coronavírus. Mais duas rapidinhas, doutora, mais duas para a gente encerrar. UV, filtro UV, descontamina ou não a máscara? Dependendo do tempo que fica exposto, sim, tá? Mas isso é mais até para a máscara N95, se eu colocar no filtro por um determinado tempo, uma determinada temperatura, isso pode auxiliar. Mas a gente considera que o mais eficaz é lavar com água e sabão. Tacar álcool em gel na máscara. Estamos tacando álcool em gel em tudo, né? Limpa, doutora? Não, no tecido não, você tem que lavar. Tem aqui uma pessoa que nos escreveu dizendo que é vizinha de um hospital de tratamento da Covid-19. Deixa ou não deixa janelas abertas? Não tem nenhuma orientação e risco maior de transmissão através de corrente de ar até um momento onde a gente saiba. Então, não tem problema. É melhor você deixar aberta até... porque você ficar num ambiente fechado, isso pode ser pior e aumentar o risco de alguma eventual transmissão. Cristiane, nosso ouvinte, não tendo ninguém na rua, preciso mesmo assim sair de máscara? Não, você não precisa. Então, para caminhadas ou para atividade ao ar livre pode ser feita, mas ela não deve gerar aglomeração. Eu não devo combinar com o povo da academia, com os meus amigos para ir. Então, eu não preciso ir de máscara se eu não for emendar uma ida à padaria ou ao supermercado depois que eu for caminhar. Muito bem, tem muitas outras perguntas, mas a gente se compromete aqui ao longo dos próximos dias e esclarecendo aos poucos. Eu quero agradecer demais aqui as informações da médica infectologista Raquel Stucci, nos ajudando aqui a entender um pouco melhor esse assunto. Deixa eu perguntar mais uma, Sheila. Tem 1 milhão de perguntas assim. Direitinho. Passar só o ferro de passar, basta, doutora? Não, tem que lavar. Tem que lavar, obrigado. Eu tô falando aqui, o pessoal falou, não, mas eu não sei o quê. Eu falei, não, precisa lavar, rapaz, água e sabão. É isso. Doutora Raquel, obrigada mais uma vez e um bom dia. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Um bom dia para vocês e parabéns pelo trabalho que a imprensa tem feito nessa pandemia.